Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e chegamos ao momento muito importante deste programa quando queremos convidá-lo para a leitura de um texto bíblico e, consequentemente, a meditação, a reflexão do nosso programa de hoje. E eu quero convidá-lo a lermos a palavra de Deus, apenas um versículo bíblico. São Lucas capítulo 19 e o versículo 10. Diz a palavra: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para salvar o homem, para transformar a vida do homem, para mudar o homem numa nova criatura. Infelizmente, nós temos observado e podemos observar que, às vezes, um homem bom pode se tornar um homem mau, uma pessoa boa pode se tornar uma pessoa má. Mas, por outro lado, nós louvamos a Deus, nós exaltamos a Deus, que uma pessoa má também pode ser transformada em uma nova criatura, porque Jesus veio transformar o homem, Jesus veio buscar e salvar. E quando ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele está dizendo, ele está nos afirmando que ele veio salvar, que ele veio transformar, que ele veio libertar o homem mau para transformá-lo em uma nova criatura, fazendo deste homem, de uma velha criatura, numa nova criatura, pelo seu grande e eterno poder. E aí, nós queremos nesta palavra introdutória mostrar para você que ainda hoje é perfeitamente possível Jesus transformar. Primeiro, porque ele continua sendo Jesus o transformador, o salvador da humanidade. E em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele vai continuar sendo sempre o mesmo Salvador da humanidade. Ele que transformou vidas no passado, ele continua transformando vidas ainda hoje. Se pararmos para observar na história bíblica, na história cristã, e mesmo na história da humanidade, nós vamos observar que Deus tem transformado muitos homens através de toda a história e tem feito de homens maus, homens bons, homens que andam na presença de Deus, homens que eram velhos na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, eram homens perversos, eram homens malignos. O Senhor os transformou em novas criaturas. Quando usamos aqui a palavra velho, não nos referimos à idade das pessoas, mas nos referimos aos seus comportamentos, comportamentos desajustados, comportamentos totalmente inapropriados para um ser humano. Mas observamos que Jesus pega o homem e transforma o homem em uma nova criatura. Se formos analisar na história cristã, nós vamos encontrar John Newton, que foi um homem mau, um homem perverso, um homem que fazia o mal de uma maneira terrível, mas o Senhor o encontrou e o transformou. E hoje, grande parte do cristianismo canta as belas músicas, os belos hinos que esse homem compôs depois que Jesus o transformou. Você que me está assistindo nesta manhã, talvez esteja pensando, pastor, mas eu já fui longe demais, eu já fiz muita coisa errada. Mas eu quero lhe afirmar que Jesus pode transformar a sua vida, assim como transformou a vida de John Newton. Também John Bunyan, um grande pregador, um grande escritor, um grande evangelista, o escritor, inclusive, do livro chamado O Peregrino. Este homem era também um homem mau, era um homem perverso, mas o Senhor o encontrou e o transformou em uma nova criatura. Outro homem bem conhecido de muitos jovens e também de pessoas idosas, chamado Nick Cruz. Esse homem era
fazia parte de uma facção criminosa no seu estado, na América do Norte. E quando Jesus o encontrou, transformou Nick Cruz em uma nova criatura, de tal maneira que Nick Cruz passou a ser um grande evangelizador, um grande ganhador de almas. Um outro nome, agora nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo, que era chamado Saulo, era um perseguidor dos cristãos, era um homem perverso, um homem que matava cristãos por prazer, porque queria ver os cristãos sofrerem. Mas um belo dia, numa dessas viagens em que ele ia fazendo para matar cristãos, para perseguir cristãos, o Senhor o encontrou e o Senhor o transformou numa nova criatura, de tal maneira que mais da metade do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo São Paulo. Se transformou, portanto, num homem poderoso nas mãos de Deus. O próprio homem que nós observamos nesse texto das Escrituras Sagradas, Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um cobrador de impostos e ele era desleal. As pessoas não gostavam dele porque ele era um homem desleal, um homem perdido, era um homem que cobrava além daquilo que devia cobrar. Mas Jesus o encontrou e o chamou e o transformou em uma nova criatura. E quando Jesus entra na sua casa, ele diz: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amado amigo e irmão em Cristo Jesus, Jesus ainda hoje continua mudando, Jesus continua transformando, Jesus continua mudando o caráter do homem, transformando a vida moral do homem, a vida social do homem, a vida espiritual do homem. A Bíblia diz que, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Este pastor que ele fala nesta manhã a palavra de Deus, conhece muitas outras pessoas, muitos outros colegas que hoje também pregam a palavra de Deus, que no passado foram pessoas totalmente destituídas da glória de Deus, foram pessoas más, pessoas perdidas, mas um dia eles tiveram um encontro com Jesus. Assim como Zaqueu teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou as suas vidas, Jesus transformou as suas vidas. Se você é uma pessoa que, como Zaqueu, tem desejo de encontrar Jesus, eu quero lhe dizer, o seu desejo é bom, o seu desejo é extraordinário. Então não fique apenas no desejo, não fique apenas na vontade, faça como Zaqueu fez. Zaqueu teve desejo de encontrar-se com Jesus, e como ele era um homem pequeno, ele era um homem de baixa estatura, e ele não podia ver Jesus quando Jesus ia passando por sua cidade, porque a multidão era grande. Então Zaqueu transformou o desejo de ver Jesus numa verdadeira peregrinação, num verdadeiro sacrifício, porque além de ele seguir a multidão, ele procurar furar a multidão e não conseguir para chegar perto de Jesus, para ver quem era Jesus, ele então subiu em uma árvore. E lá de cima da árvore ele pôde ver Jesus, mas antes disso, lá de cima da árvore, Jesus pôde ver Zaqueu. Até mesmo antes de ele subir na árvore, o Senhor já o tinha visto, o Senhor já sabia qual era o seu desejo. Zaqueu transformou o seu desejo numa realidade. Zaqueu transformou a sua vontade de ver Jesus numa realidade, porque quando Jesus o vê, lá em cima, no galho da figueira, Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Observe que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, o homem da nossa história, foi salvo por Jesus, porque Jesus o encontrou.
Se você ainda não encontrou Jesus, ou se você já é uma pessoa que já tem desejo de encontrar Jesus, eu quero dizer para você que Ele está acessível a você. Ele está perto de nós, Ele está bem pertinho de nós. É só clamarmos pelo seu poder, é só clamarmos para que possamos encontrá-lo e Ele se apresentará a nós para salvar nossa alma, para transformar a nossa alma. Zaqueu fez um grande sacrifício. Zaqueu fez um ato, praticou um ato que, através dos quais as pessoas iriam zombar dele. Porque ele, um homem público, um homem de posição na sociedade, subir numa árvore para poder ver Jesus, ver um personagem que ele não conhecia, não sabia quem era, mas era para ver Jesus. E ele subiu nesta árvore. Eu imagino que muitos ficaram gritando para ele descer. Eu imagino que muitos ficaram zombando da atitude tomada por Zaqueu. Mas o desejo de Zaqueu de ver Jesus tornou-se em realidade. Ele viu Jesus, mas o desejo de Jesus foi mais além, foi recompensado por Deus, porque além de ele ver Jesus, Jesus também o viu, e quando Jesus o viu, mandou que ele descesse da árvore. Zaqueu, desce depressa, porque eu até ia continuar a minha caminhada, mas agora eu não vou continuar mais a minha caminhada. Eu quero pousar hoje em tua casa, eu vou parar em tua casa, eu quero entrar na tua casa. Se você quer que Jesus entre também na sua casa, entre na sua vida e mude a sua vida, transforme a sua vida, convida Jesus para entrar na tua vida. Abre as portas do teu coração para Jesus entrar na tua vida. E Ele vai entrar na tua vida, Ele vai salvar a tua alma e Ele vai transformar a tua vida, Ele vai fazer de você uma nova criatura, porque o texto que lemos diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos os homens que aqui citamos mudaram, foram transformados, tiveram uma oportunidade de serem mudados, de serem transformados. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei como está vivendo a sua vida, mas eu quero lhe garantir que se você quiser, assim como John Newton, como John Bunyan, assim como o apóstolo Paulo, assim como Zaqueu, assim como Nick Cruz e assim como muitos outros homens que tiveram as suas vidas mudadas, você também poderá ter a sua vida mudada pelo poder de Deus, pelo poder do nome de Jesus, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não importa qual é a sua situação ou qual seja a sua situação, não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu problema, Jesus é maior do que o seu problema. Jesus era maior do que a perversidade de John Newton. Jesus era maior do que a perversidade do apóstolo Paulo. Jesus era maior do que a perversidade de Nick Cruz. Jesus era maior do que a dificuldade que Zaqueu tinha para vê-lo. Jesus é maior que tudo que você possa imaginar. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, se a Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, Ele é maior do que o seu problema, Ele é maior do que a sua doença, Ele é maior do que a sua enfermidade, e Ele pode lhe curar, Ele pode lhe mudar, Ele pode lhe transformar, Ele pode lhe salvar. Ele é maior do que o problema que você está passando no seu emprego, Ele é maior do que o problema que você está passando na sua família. Ele é maior do que qualquer problema emocional, problema sentimental, Ele é maior do que qualquer problema que você possa sentir, de que você possa ter, Ele é maior que tudo. Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. E se Ele é poderoso, se Ele pode salvar, se Ele pode mudar, se Ele pode transformar, a sua mudança, a sua transformação só depende de você. Somente você pode autorizar, pode pedir, pode clamar ao Senhor por essa mudança
e por essa transformação. Eu quero encerrar esta mensagem da palavra de Deus, esta reflexão da palavra do Senhor desta manhã, dizendo para você: você pode mudar, é possível você mudar. Pastor, mas eu já tentei várias vezes, eu já procurei várias religiões, eu já fui nas mais diversas religiões, eu já fui até na sua igreja, até na sua religião, eu já fui e não aconteceu nada comigo. É porque você só foi até agora na religião, você só buscou a religião, você só buscou a ajuda do homem. A religião é algo que o homem criou para ajudar os homens a encontrarem a Deus, mas Deus é maior que a religião, Jesus é maior que a religião, Ele é maior que tudo que você possa pensar. Por isso eu termino reafirmando, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você é um homem mau, criminoso, um homem perverso, um homem perdido, é você mesmo que Jesus quer mudar nesta manhã. É a você mesmo que Jesus quer transformar nesta manhã. Se você quer ter a sua vida mudada, a sua vida transformada, eu quero orar por você, mas quero orar também com você. Pai Santo que estais nos céus, eu quero neste momento, Pai, após a ministração da Tua palavra, declarando o Teu poder, declarando a capacidade que o Senhor tem de mudar a vida das pessoas, Pai, o poder que Jesus tem para mudar os problemas, a vida de qualquer pessoa, qualquer problema, Pai. Eu quero orar por esta pessoa que neste momento está buscando a ajuda de Deus, está buscando a mudança divina para a sua vida, Pai. Eu oro para que o poder da graça seja sobre ele, o poder de Deus seja sobre ele, a unção de Deus seja sobre ele, de maneira que tenha a sua vida mudada, a sua vida transformada pelo poder de Deus. Pai Santo que estás nos céus, receba, Pai, esta pessoa que está clamando, que está pedindo perdão, que está buscando as misericórdias de Deus. Derrame sobre elas agora, Pai, o perdão divino, as misericórdias do Senhor e encha-os do Teu Espírito Santo para que a partir deste momento elas sejam novas criaturas. Pai Santo que estais nos céus, eu oro e ministro sobre estas vidas em nome de Jesus. Que Deus continue mudando a sua vida.